Fala, meus amigos do Só da Santos, tudo certo? Estamos chegando aqui para o primeiro conteúdo desta quinta-feira. E é um conteúdo que eu acho que vai gerar uma polêmica aqui, para que vocês possam comentar, tá? Porque eu recebi um vídeo, né, e vou repassá-lo aqui, vou replicá-lo aqui, de uma entrevista do CEO do Santos, Pedro Martins, sobre a pressão em cima de Pedro Caixinha por resultados. E a resposta dele me dá indícios de que o Pedro Martins está convencendo a diretoria de que o trabalho a médio e longo prazo pode surtir efeito. E eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal aqui já estão de saco cheio do Pedro Caixinha. Muitos de vocês que acompanham o canal e estiveram na Vila, porque eu tive com vocês lá e contei com muitos de vocês, né, vaiaram o time do Santos após o empate com o Bahia. E querem uma resposta contra o Fluminense domingo, 7h30 da noite. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos para que eles possam observar esse vídeo aqui e também comentarem aqui embaixo, tá? Camisas do Santos, ó, eu tô com a minha aqui, ó, de futebol, o reino do futebol aqui, tá vendo, ó? Camisas do Santos, superfan.com.br, usa o cupom Só da Santos. Não é publi, é parceria para inscritos e membros aqui do canal. Ó, tem aquela do Pelé, cara, que o escudo é dourado, maravilhosa do Charlie Brown Jr., camisas maravilhosas do Santos, superfan.com.br, mas na compra usa o cupom Só da Santos, tá certo? Deixa eu botar aqui do meu lado aqui o Pedro Martins, tá? E vamos ver o que ele falou aí, ó, sobre a pressão do Caixinha. Prestem atenção, depois eu vou comentar. Eu acredito que a gente está falando de um Santos em processo de reconstrução, né? A gente precisa sempre lembrar por que o Santos caiu para a Série B, né? E um clube que caiu para a Série B e agora está retornando, a gente não pode exigir que ele já esteja no seu ápice, no seu melhor momento. Eu avalio que o Santos está no meio desse processo, a gente está começando a consolidar uma equipe, são 11 novos jogadores, a gente sempre precisa lembrar que chegou muita gente nova, e o Caixinha está se esforçando muito para conseguir fazer com que essa equipe responda da maneira mais rápida possível. Eu acredito que passo a passo a gente vai conseguir chegar lá e olhando principalmente para os nossos objetivos na temporada, que é colocar o Santos de novo entre os principais clubes do futebol brasileiro, né, olhando para a parte de cima da tabela e para a gente fazer um ótimo papel na Copa do Brasil. Perfeito. Ok, Pedro Martins, muito obrigado. Obrigado, pessoal da BTP Esportes também, pelo vídeo. Legal. O Santos tem esse objetivo na temporada de recolocar o Santos, né, na reconstrução do Santos, que passa muito por estar em uma competição continental no ano que vem. Tá? O Santos, eu fiz para vocês um vídeo e vai ter outro agora no História Santos Debate, detalhando a dívida do Santos, que é um negócio muito absurdo. Né? Eu pensei que tivesse diminuído, mas, cara, aumentou. Enfim. Ok, beleza. O Pedro Martins falou que estamos no meio do caminho. São 16 ou 17, 16, ó, foram 12, 13, 14 no Paulista, 16 jogos. Vamos para o 17º jogo de Pedro Caixinha à frente do Santos, tá? Eu compreendo essa defesa do Pedro Martins, porque foi ele quem bateu o pé e exigiu a contratação do Pedro Caixinha, alegando a mudança de filosofia no trabalho, na aplicação da teoria na prática do Pedro Caixinha, do perde-pressiona, do verticalizar, do ser mais muito o Santos. 11 novos jogadores, o que aumenta ainda mais a dívida do Santos, 11 milhões de euros para o Benfica com o Rolheiser, 3 milhões e meio de euros para o Bahia com o Tassiano, né? Ainda tem muitas outras coisas aí que o Santos gastou para contratar, ainda deve. Lá eu vou detalhar. Então, ok, 11 novos jogadores, sem contar o Neymar, tá? Nessa dívida. Com o Neymar, né, o próprio Pedro Martins diz que para eles não podem cravar que o Neymar joga contra o Fluminense, mas há um otimismo e a gente sabe que pelo Neymar ele vai, ele quer ser relacionado, ele vai, nem que seja para jogar 10, 15 minutos, ele vai, ele reconhece que gradativamente ele precisa retomar, e tem que retomar mesmo, porque se não for contra o Fluminense, alguém vai ter que explicar para o torcedor, tá? Mas a questão do Pedro Caixinha, eu acho que ela vai além
Além dessa reestruturação de estar no meio. Acho que não está no meio do caminho. Eu acho que a gente não deu um start legal, bacana. Eu sempre bato aqui nessa tecla. O Pedro Caixinha tem uma teoria muito excelente. Teoria europeia mesmo, de conceito de jogo, muito bacana. Eu me interesso muito por isso. Passei a gostar bastante de tática, de mexidas, tal, até pela minha profissão. Eu ainda sou repórter, mas quero um dia, e aqui eu bato um papo de Santista para Santista, quero um dia, né, me elevar a comentarista, então eu preciso entender isso, porque não adianta você... Não é só ex-jogador que sabe como é que se distribui em campo, né? A gente tem como estudar isso. E eu não vejo, e eu fui lá no CT e vi o Caixinha mexendo na lousa tática e tal, eu não vejo o Caixinha desempenhando isso. Eu não vejo hoje um Santos competitivo, mesmo com peças que podem o tornar competitivo, porque a competição, o resultado faz parte da competição, né? Ele falou, vamos relembrar por que o Santos caiu para a Série B. Parece que ele disse que o Santos caiu para a Série B porque trocou muito de técnico, sim, mas também fez escolhas horríveis e horripilantes, né, na montagem do elenco. Hoje o elenco do Santos é para ser um elenco competitivo, não é um elenco para meio de tabela. Você tem um Rolheiser, que tem muito talento, você tem um Barreal que tem muito talento, você tem um Tassiano que é funcional, você tem um Neymar que é o gênio fora da curva, você tem um Guilherme que tem potencial, mas não pode esconder o potencial dele sendo o Neymar dependente, já falei sobre isso. Você tem um Tiquinho Soares, que fez uma temporada de 23 maravilhosa, em 24 passou por problemas pessoais, por lesão, mas que se a bola chegar nele, ele vai resolver. Você tem um David Washington no banco de reservas, cara. Que isso, né? Então você tem peças, você precisa, óbvio, de uma recomposição de um lateral direito. Você tem um Escobar que dominou a lateral esquerda do Santos, acabou com aquele problema que era crônico na época do Felipe Jonathan. Então você tem hoje um Schmidt e um Pituca que, para mim, podem ser a dupla de volantes do Santos, deixando um Neymar à frente ali muito mais tranquilo para distribuir o jogo. Com um Barreal, se o Guilherme não estiver bem, joga o Barreal para a esquerda. Você tem como movimentar. E você não vê o Caixinha movimentando da maneira correta. Na minha visão, a sua você vai estar comentando aqui, né? Então, esse trabalho a médio e longo prazo, se o Pedro Martins tem esse discurso, eu não acredito que as metas que ele falou, por exemplo, para a Copa do Brasil, ir bem na Copa do Brasil, não. O Santos tem a obrigação de chegar lá na Copa do Brasil. Isso é reconstrução, porque todos os grandes que vieram da Série B para a Série A conquistaram alguma coisa, chegaram em algum lugar. O Grêmio foi para a competição continental, o Palmeiras chegou ganhando, enfim, todo mundo chegou ganhando alguma coisa. O Santos não pode ficar para trás. Não pode. Fez investimento para conquistar algo, para voltar no mínimo para uma Libertadores da América ou Copa Sul-Americana. Sul-Americana é até um objetivo mais tranquilo, mais raso, na minha visão. Mas o que você não pode é fechar os olhos para um elenco que foi montado, como o Pedro Martins disse, com 11 jogadores, mais 11 jogadores, e eu entendo que são 11 jogadores que tornam o Santos com variações táticas interessantes, né? E o técnico não consegue desempenhar isso. Como é que um técnico pode repetir uma formação? Tá? Olha só, pensando que aquele time que perdeu para o Vasco está com orgulho ferido, por isso que eu repeti contra o Bahia, não. E é bem capaz que ele repita essa formação contra o Fluminense. Com qual alegação? O Neymar vem de um período de inatividade, o Soteldo estava com desconforto, então deixei eles no banco. Ok, beleza. Mas e o Tassiano, de repente, pode entrar nesse time? Poderia entrar nesse time. Pituca poderia entrar nesse time? Poderia entrar nesse time, né? Você entrando com o Tassiano, você joga o Rolheiser um pouquinho pro lado do Barreal e joga com 2 atacantes, faz um 4-4-2. Você tem essas mudanças. Vamos ver o que o Caixinha prepara, mas... E aí, de repente, você com a utilização do Neymar, você volta para um 4-3-3, e aí com a entrada de um Soteldo, você faz um 4-3-3 com mais profundidade. Tem tudo isso. Só que o Caixinha ele não consegue entregar isso para o torcedor. Ele não passa essa confiança para o torcedor. Talvez esse seja o questionamento feito pela torcida e o motivo das vaias. Não dá para você não entregar resultados e falar de trabalho a médio e longo prazo. Está no meio do caminho. Não. Esse meio do caminho está horrível. Esse meio do caminho não nos mostra uma evolução. Eu espero que passe a mostrar contra o Fluminense, que é um time qualificado, time que disputa a competição continental, fora de casa, para depois encarar o Atlético Mineiro, depois encarar o São Paulo, porque a sequência do Santos até a pausa para o Super Mundial é muito ingrata. É provação para o Santos. Por isso que eu digo, gente, tem sombras enormes, gigantes em cima do Caixinha.
E que o Pedro Martins vai defender o Caixinha, porque ele que trouxe. E ele tá no direito dele. Eu entendo. Mas a sombra gigante é o Dorival Júnior, a sombra gigante é o Sampaoli, tá? O Tite é uma sombra não tão gigante que talvez ele não, ele seja mais tenha menos interesse dos bastidores do Santos pelo Tite, né? Mas, cara, não é. Parece que o Pedro Martins tem uma ideia e a diretoria mostra outra, com a declaração do presidente e tudo mais. Né? Eu acho que o Caixinha tem que responder agora contra o Fluminense, porque você não pode pecar pela omissão. Você tem que pecar pela ação. E é óbvio, na troca de treinador, que traga um com maior capacidade, porque o elenco tem capacidade. Eu não admito. Faltam peças? Faltam. Lateral direito, falta um volante mesmo pegador, sabe? Um volante 5-5 mesmo. Eu não admito falar que o Santos tem elenco para ficar em meio da tabela e para brigar para não cair. Não. O Santos tem elenco que, se tiver um técnico que saiba utilizar, para brigar na parte de cima, para ficar entre os 6 primeiros, para pegar Libertadores. É a minha opinião. A sua eu tô lendo aqui no comentário. Grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau.